Olá, seja bem-vindo. Me chamo Bruno Zarpelon, eu sou diretor comercial da McFlux Lubrificantes e é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento com essa palestra sobre lubrificantes para a indústria alimentícia. Eu espero e a expectativa nossa é que ao final dessa apresentação, dessa palestra, eu consiga agregar conhecimento técnico e prático para gerar economia e principalmente ganho de performance na sua empresa. A McFlux foi fundada em 2009, ela veio numa necessidade de mercado, de trazer soluções e novidades para esse exigente mercado de lubrificação. Nosso foco é trazer novos produtos, novas soluções, novas tecnologias e junto com o nosso cliente tentar achar a melhor maneira e a melhor solução para o processo e para a empresa dele. Nós sempre buscamos um produto de altíssima qualidade e de altíssima performance para esse mercado tão exigente. No final de 2018, nós firmamos uma parceria com uma companhia internacional, uma gigante do mercado de lubrificantes, tanto na linha de lubrificantes acabados quanto na linha de lubrificantes, de aditivos para lubrificantes. A Lanxess ela veio para somar na nossa linha e agregar mais produtos no nosso portfólio e principalmente para a gente conseguir ser mais competitivo no mercado. Nós temos aí uma linha muito grande de produtos sintéticos para várias aplicações, tanto alimentício quanto convencional. Também temos uma linha de lubrificantes alimentícios certificados H1, H2H, 3H e também livre de substâncias alergênicas, com todas as certificações kosher, halal, principalmente a ISO 21469, que depois nós vamos explorar um pouco melhor essa norma ISO. Ela é detentora e ela tem a patente, ela foi a criadora da patente do complexo sulfonato de cálcio. Essa graxa que a gente também vai explorar um pouco melhor num estudo de caso que eu vou apresentar para vocês e que vem crescendo muito em diversas aplicações industriais, tanto na linha de lubrificantes food grade quanto na linha dos lubrificantes convencionais. Mas eu quero explorar um pouco mais essa graxa complexo sulfonato de cálcio e por isso eu vou apresentar para vocês aqui agora um estudo de caso que nós tivemos em um cliente nosso e que tivemos no resultado uma performance muito boa. Falando um pouco mais do complexo sulfonato de cálcio, que é essa tecnologia que a Lanxess desenvolveu, existem vários fatores que levam esse produto num patamar mais elevado de tecnologia. E eu vou explorá-los aqui, é um assunto técnico, mas eu vou tentar deixar o mais didático possível para que qualquer um de vocês consiga entender o que a gente está falando com relação a esses elevados, com essa elevada tecnologia que esses produtos têm. Tudo isso que eu falar para vocês vale tanto para o complexo sulfonato de cálcio convencional quanto para o complexo sulfonato de cálcio H1, ou seja, para as empresas que são fabricantes de alimentos e exigem certificações e o produto compatível com a linha alimentícia. Uma das propriedades mais intrínsecas do complexo sulfonato de cálcio é a capacidade de resistir à extrema pressão, ou seja, elevadas cargas, tá? Quando eu comparo ela com outras graxas convencionais, como o complexo de lítio ou até mesmo o complexo de cálcio comum, convencional, ela tem uma performance muito superior nesse quesito de extrema pressão. E é legal também falar que a gente tem uma performance muito parecida dos produtos H1 com os produtos convencionais. Uma coisa que no mercado, até é um mito do mercado, que os produtos alimentícios têm uma performance às vezes inferior aos produtos convencionais. Nesse caso dessa graxa, ela tem uma performance equivalente, ou seja, eu tenho a mesma performance tanto no alimentício quanto no convencional. Além disso, a gente tem uma resistência a calor e a água fora do comum. Essa graxa ela pode trabalhar em ambiente muito hostil, com vapor, com produtos químicos. Isso é muito interessante e tem uma capacidade de aplicação muito grande, tem uma gama de aplicação muito grande.
Suporte à carga, que eu já falei para vocês, mas é um ponto muito importante para gente ficar sempre frisando. Estabilidade ao cisalhamento, né? Ou seja, quando eu tenho um deslocamento de dois componentes, que eu faço o cisalhamento da graxa, então ela tem uma capacidade muito boa de estabilidade ao cisalhamento, principalmente para não ter separação do óleo. Eu não falei isso antes, mas imagino que todo mundo saiba, que a graxa é como se fosse uma esponja, onde o sabão faz a função da esponja, aí eu tenho o óleo livre na graxa e esse óleo ele penetra dentro dessa esponja, fazendo essa massa e essa graxa que a gente conhece. Então, quando eu cisalho a graxa, eu posso fazer separação do óleo e deixar o óleo livre, é uma coisa que a gente não quer na graxa. Então, isso é uma capacidade muito boa do complexo fonato de cálcio de resistência ao cisalhamento. Também capacidade de vedação, a gente tem como eu tenho uma resistência grande à água e a líquidos, a vapores, eu também tenho uma capacidade de vedação muito boa. Alta adesividade, isso também para uma aplicação hostil é bem interessante, uma graxa que tem bastante aderência, bastante cola à superfície que ela está aplicada. E também uma grande gama de temperatura que eu posso trabalhar. Essa graxa no complexo fonato de cálcio ela pode ir aí de menos 40 a menos 35 graus Celsius, ou seja, aplicações em frigoríficos, aplicações em túneis de congelamento, enfim, todas as aplicações a baixa temperatura. E também a alta temperatura, aí chegando a quase 200 graus de aplicação do produto. Tá? Então, eu já vou a fornos, esteiras, máquinas de fabricação de papel, enfim, processos produtivos que têm bastante influência do calor. Ela é uma tendência em substituição ao complexo de lítio. O complexo de lítio é uma graxa que, apesar de ser a mais utilizada hoje na indústria, ela é uma graxa simples, né? Uma graxa com propriedades simples, e a complexo fonato de cálcio veio para com certeza tirar uma boa fatia desse mercado do complexo de lítio. Então, falando um pouco mais sobre os testes que são feitos em graxas, eu vou apresentar para vocês alguns gráficos aqui, tá? E as comparações entre os tipos de sabão. Geralmente a gente vai comparar aí com o que é mais usado na indústria, que é o lítio, o complexo de lítio e a poliureia, tá? São sabões aí comuns, né, que a gente encontra na indústria para várias aplicações. Claro que existem diversos outros tipos de sabões, se atentar aqui é o que mais se vê na indústria, tá? Então, olhando esse gráfico aqui, vocês vão observar que num comparativo Forball, que é um teste ASTM D2266, onde eu coloco 4 esferas e faço uma rotação dessas esferas contra um pivô, contra um pino, e a gente quer olhar, na verdade, a cicatriz ou a resistência ao desgaste que isso vai ter nesse teste, aplicando uma carga padrão de 40 kg nesse sistema. Aí você nota aqui que o complexo fonato de cálcio com óleo básico ISO 460, que é a primeira linha, ela tem uma performance muito superior ao lítio, ao complexo de lítio e sem comparação com a poliureia, né? Então está muito acima desse resultado. A STM-D 2509, o teste Tinken, tá? Também teste de carga. Você nota aqui que as diferenças entre a poliureia nem aparece, né? Porque a resistência de carga dela é muito baixa, então a gente não tem ela nem faz escala no gráfico. Mas eu tenho aqui o complexo fonato de cálcio e comparação com o lítio simples e comparação com o complexo de lítio também é bem interessante. Separação de óleo, que é aquela situação do cisalhamento, né, ou até separação do óleo por energia, por força cinética, que também é muito comum em rolamentos, em mecanismos de grande velocidade e grande rotação. Você nota aqui que o lítio comum, o lítio convencional, ele perde bastante performance. Aí os complexos fonato de cálcio também são os primeiros lugares. E daí a poliureia, que é uma graxa que tem uma característica muito interessante com relação à separação do óleo, principalmente em grandes rotações. Ela é uma graxa para aplicação em grandes rotações, motores elétricos, enfim. Você tem ela um pouco com uma situação um pouco melhor, tá? Mas a gente está falando num conjunto, né? Que na verdade o complexo fonato de cálcio ele veio para pegar várias dores aí de aplicações em um produto só.
remoção por água, tá? Então isso é um cone de sangria também, né? 30 horas a 100 graus. A gente tem um complexo fonato de cálcio, vocês podem olhar no gráfico aqui, um complexo fonato de cálcio com uma performance bem interessante, independente da viscosidade dos óleos básicos dessa graxa. Aqui a gente tem uma grande, acho que é o gráfico que mais destoa, tá? Os sabões. Vocês podem ver aqui um teste de neblina salina, né? Corrosão salt spray, o pessoal chama de câmara salina, tem vários nomes que o pessoal chama, mas é STMB 117, onde eu comparo o complexo fonato de cálcio com lítio, o complexo de lítio e poliureia, mais ou menos como a gente vinha fazendo nos outros gráficos, e vocês notem a diferença, eu chego a 600 horas de filme, e é um assunto que a gente vai entrar um pouco mais, porque eu tenho umas imagens aqui que eu vou apresentar para vocês do resultado desse teste basicamente. Então, falando um pouco desse resultado de névoa salina, eu vou apresentar algumas fotos para vocês aqui. Então aqui eu tenho a foto com o complexo do lítio simples, o complexo de lítio e poliureia, com 150 horas após a aplicação do produto, e qual é o resultado que eu tive na oxidação do material, né, do metal base. E aqui eu tenho a complexo fonato de cálcio com 600 horas. Então essa seria a diferença entre as imagens aqui, como é que ficou, então é uma graxa que tem uma extrema resistência à névoa salina, à névoa química, a vapor de água, seja ele quente ou seja ele um spray de água, né? uma aplicação que tem muita lavagem do equipamento, do rolamento, seja ele qual for. Um grande desafio para nós, empresa de lubrificante no mercado, são as homologações de fabricante. Tá? Isso é um tema muito utilizado no mercado. Nós temos uma dificuldade essas homologações são complexas para ser feitas, elas até acesso aos grandes fabricantes já é mais difícil, geralmente eles estão fora do Brasil e hoje eles não estão mais homologando como se fazia antigamente. Hoje é uma forma mais prática de se trabalhar, vamos dizer assim, mas quando a gente fala, e o que eu quero apresentar para vocês aqui é um comparativo entre uma graxa do mercado, que é muito conhecido no mercado, é muito utilizado em peletizadora, fazer um comparativo de boletim de ficha técnica entre esses produtos. Eu sei que isso não é a forma correta de fazer o comparativo entre os produtos, porque a gente tem que ver performance no equipamento, e geralmente é assim que a gente comprova a eficácia dos nossos produtos. Mas eu vou apresentar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui na coluna da esquerda tem a característica do produto, ou que nós estamos observando. Na coluna do meio o padrão referência do fabricante que tem uma graxa homologada na peletizadora. E na última coluna é a nossa Anderol FGCS 2HD, tá? Então, no meio aqui a gente pode olhar que ambas comparando, né, ambas são complexo fonato de cálcio, ou seja, o espessante, o sabão complexo fonato de cálcio. O óleo básico aqui eu quero chamar muita atenção. Isso varia de fabricante para fabricante, então alguns fabricantes trabalham dessa forma, outros não. Alguns trabalham com complexo fonato de cálcio com o óleo básico mineral branco e sintético. Isso traz uma característica da graxa de semissintética, tá? Pela forma a gente entende no mercado, é uma característica semissintética. Nós trabalhamos com óleo 100% sintético, e daí eu já trago um diferencial grande para o nosso cliente, porque quando eu comparo as performances de um óleo sintético para um semissintético, a gente tem vantagens interessantes aí para o processo produtivo. Aí a gente tem a questão da viscosidade do óleo básico, que em geral é 320, a nossa tem 400. A Test for Ball, elas têm o mesmo desempenho. Teste de cicatriz, a nossa é 0,5 milímetro de cicatriz. O concorrente a gente não tem informação no boletim técnico do produto. O ponto de gota maior que 300 graus, isso atende tanto a nossa quanto do cliente.
tanto do concorrente. A temperatura de operação eu vou de mais ou menos menos 30 a 170 positivo, então são similares. E ambas são certificadas NSF H1, tá? Então aonde que eu quero chegar são produtos similares, são produtos miscíveis até, e a grande característica do nosso produto que destoa da concorrência é o fato do óleo básico ser 100% sintético. E isso traz um ganho de performance muito grande, tá? O óleo 100% sintético, ele tem estabilidade à oxidação, estabilidade ao cisalhamento, então tudo isso são ganhos que a gente traz para o nosso cliente com o nosso produto. A aplicação dos nossos produtos em abatedouros e frigoríficos, que é muito ligado ao tema da Vesui, no processo de uso dos lubrificantes seguros, é essencial para garantir a proteção do consumidor e estar de acordo com os requisitos da APPCC, que é aquela análise, né, de perigos e pontos críticos de lubrificação e de controle. Os lubrificantes da linha da Anderol, eles atendem a essas normas, né? Então a gente tem uma linha bem grande de produtos homologados NSF. Também, como eu já falei, né, a Kosher, Halal, que são certificações religiosas, e também são fabricados de acordo com a ISO 21469, lembrando que no Brasil é obrigatório que os produtos atendam a 21469. Para quem não sabe o que é essa ISO 21469, ela é a que assegura o processo de fabricação do lubrificante para a indústria alimentícia. A gente assegura todo o processo produtivo, embalagem, para que tenha certeza absoluta que não tenha nenhuma contaminação no processo produtivo do lubrificante, tá? Eu vou passar aqui alguns exemplos de aplicação dos nossos produtos, que eu acho interessante, falando bem de abatedouro e frigoríficos, que é um tema aí muito quente para a Vesui. Eu vou passar passo a passo, como se estivesse numa linha produtiva de um bovino, né, de uma carcaça de um bovino. Então, eu tenho aqui no passo 1, aqui, né, currais e recebimento. Eu posso ter lubrificação de correntes de transporte, aí utilizando nossa linha 6000 e a FGCS 2HD. Também tem a parte daí dos rolamentos, esteiras, eventualmente varia muito de fábrica para fábrica, o modelo que a fábrica é montada, mas eu tenho aí nos rolamentos a FGCS 2, a complexo formato de cálcio, Anderol 783 também, né, Anderol 783 energia de 2, muito resistente à água, muito resistente à lavagem, então é bem interessante. Eu tenho a parte de abate e esfola da carcaça, então, né, rolamentos aí NGL2, também FGCS2, Anderol linha 6220, é uma linha bastante utilizada em redutores. Tenho toda a parte do sistema de transporte central, então todas gancheiras, enfim, tudo isso aí é lubrificada com a linha Anderol FGH100, que é muito utilizada na indústria alimentícia. Eu entro na parte de evisceração e desossa, passo 3, aí, então eu tenho também rolamentos, redutores, sistemas de transporte, então tudo isso a gente tem essa linha de produtos para atender os nossos clientes. Aí eu tenho a parte de corte, pesagem, classificação e processamento, onde eu também tenho aí rolamentos, motorredutores, sistemas de transporte central, redutores, hidráulicas, sistemas hidráulicos, então também temos toda essa linha para estar atendendo. Aí o passo 5, refrigeração, congelamento, né? Eventualmente tem a parte aí de marinar, salgar, fritar, processar o alimento ou até defumar. Então todas essas aplicações nós temos produtos, lembrando que a gente também tem os produtos 3H que podem ter contato direto com o alimento, né? Pode ter contato, a linha H1 é mais para contato eventual, né? O risco de contato, e a linha 3H para contato direto. Então nós temos as duas linhas de produto. E o passo 6, embalagem. Lembrando que na cadeia produtiva de um alimento, a embalagem também tem que ser fabricada seguindo as normas para alimentação, tanto humana quanto animal, utilizando produtos da linha H1 e 3H. Então também temos na parte de embalagem
graxas, redutores, né, rolamentos, redutores, correntes, bombas de vácuo. Eu não falei na parte de refrigeração, mas nós também temos os produtos para compressores frigoríficos, linha Radico, linha Everest da Lanxess. E o passo 7 no transporte, então, né, sistemas de transporte também, principalmente graxas resistentes à água, aí a gente pode estar atendendo toda essa linha com os nossos produtos, e nós temos produtos para a linha completa de frigoríficos. Um case de sucesso, é bem comum a gente fazer esse tipo de análise quando a gente apresenta o resultado para o nosso cliente, comparativo a um produto que ele utilizava e com qual foi o ganho que ele teve real utilizando nossa tecnologia, tá? Aqui esse case nós vamos fazer um comparativo num compressor de resfriamento, tá? Que utilizava o gás amônia, e o nosso produto que a gente aplicou foi o Anderol RCF P68, tá? É um produto específico para compressor de amônia. É um laticínio, é um dos maiores laticínios do mundo, eles têm uma planta aqui no estado do Paraná. Ele estava com um problema seríssimo de oxidação no óleo e estava dando diversos problemas. Para vocês terem uma ideia, eles trocavam o óleo do equipamento toda semana por causa dessa seriedade dessa oxidação. Além de gerar um grande consumo de óleo, que é crítico, ele também gerava um custo de mão de obra, hora extra e também um custo parado de equipamento, que a gente sabe que disponibilidade de equipamento às vezes é o custo maior que a gente tem numa planta dessas. A gente fez uma visita ao cliente, mapeou a situação, tirou vários dados do equipamento, como temperatura, fez uma análise crítica do equipamento, colheu dados de troca de óleos, qual frequência, e recomendou a aplicação do Anderol RCF P68 nessa aplicação do compressor. Esse óleo ele tem uma capacidade muito grande de resistência à oxidação, que é a oxidação causada pela amônia no processo. Além de ter um alto poder de lubrificação, limpeza e demossibilidade. Isso foram critérios decisivos aí no resultado do teste. Quais foram os efeitos observados, ou qual, né, o resultado observado? Assim que a gente colocou o produto no equipamento, a gente já sentiu praticamente na hora que a coloração do produto se manteve, que a quantidade de partículas, quando a gente coletou a amostra, ela era inexistente no visual, e daí foi tirada uma amostra para mandar para análise. Isso é um trabalho que a gente faz também, de fazer análises periódicas dos nossos clientes, e comprovou-se que não tinha nada, não existia sinal de oxidação nenhuma, e também partículas eram inexistentes aí na nossa amostra, ou eram mínimas, né? Ficou comprovado então que o Anderol RCF P68 poderia ser utilizado, e principalmente sem comprometer o selo mecânico da bomba, né? Que era uma preocupação muito grande do cliente. Para vocês terem uma ideia de dados, o nosso concorrente ele utilizava, cada bomba tinha 20 litros, né? E eram trocados 4 vezes no mês, tá? E isso gerava descarte, parada de equipamento, que eu já falei para vocês todo. E a mão de obra e a troca desse produto era feita de forma semanal. Com o nosso produto, a gente passou a consumir os mesmos 20 litros, né, que é o equipamento, mas a troca passou a ser mensal. Isso gerou para o nosso cliente, de acordo com os dados que ele abriu em conjunto conosco, uma economia anual de R$ 50.400 somente nessa aplicação das bombas de amônia. Então, é isso que a gente está falando de ganho de performance e tecnologia dos produtos. É esse tipo de dado que a gente consegue oferecer para o nosso cliente, são as soluções que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Então, assim, em resumo, a gente entendeu que essa era a melhor opção para o cliente. Ele está usando o produto até hoje, a gente fornece o produto, já faz um ano e meio que a gente está trabalhando nessa aplicação, e o cliente com certeza foi muito bem atendido por nós aí nessa solução. Vou passar para vocês também aqui um outro estudo de caso. Esse tem sido mais frequente na indústria a migração dos óleos minerais para os óleos sintéticos. É um movimento que a gente tem observado na indústria, pensando muito na disponibilidade do equipamento, tá?
O óleo mineral ele tem uma resistência à oxidação mais breve, então ele se degrada mais rápido, e isso principalmente na disponibilidade de equipamento e na redução de descarte, trocas, a gente tem um ganho bem grande, além de outros ganhos que eu vou passar aqui para vocês. Esse estudo de caso ele foi feito numa grande empresa multinacional, também aqui do Paraná, que está muito focada na produção de amido, concentrados de frutas e vegetais. Eles utilizavam um óleo mineral, o NSF-H1, para engrenagens, mas como eles tinham uma grande produção, eles operavam 3 turnos, o óleo mineral tinha trocas periódicas, eles trocavam com muita frequência, causando todos aqueles desgastes e danos que a gente conhece das trocas, que é custo de mão de obra, parada de equipamento, descarte, enfim, tudo isso que a gente sabe que gera as trocas de óleo com frequência alta, né, vamos dizer assim. A gente fez um mapeamento da situação, a gente colheu dados de temperatura, regime operacional, dimensão do equipamento, e recomendou para eles a aplicação de um óleo sintético na substituição do óleo mineral que eles utilizavam na aplicação. O produto foi o Anderol 6220, que é um produto também certificado H1, NSF-H1, mas com base sintética PAO, polialfa-olefina. Este óleo possui uma excelente resistência à oxidação, né, por ter um óleo sintético na composição, e também tem uma resistência muito boa à temperatura e cisalhamento, além de ter um excelente poder de detergência e limpeza na lubrificação. Então todas essas características do produto trouxeram um ganho de performance no equipamento do nosso cliente. A melhor causa e foi o melhor efeito da substituição foi um ganho da temperatura do equipamento. A gente conseguiu medir, a gente fez a medição da temperatura no redutor antes com óleo mineral e depois com óleo sintético. E a redução da temperatura foi 10 graus Celsius na operação. Isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa. Isso é um ganho direto na vida útil do equipamento, direto na manutenabilidade, na disponibilidade do equipamento. Isso é um ganho muito grande. Então a gente conseguiu aumentar muito o intervalo de troca. Esse gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês, ele faz o comparativo entre o produto PAO, né, nesse teste que a gente realizou, polialfa-olefina, com o óleo mineral convencional H1 também, né, que a gente já tinha explicado. Então, assim, o equipamento trabalhava a 110 graus Celsius, quando a gente fez a medição, né, você consegue ver essa bolinha preta aqui, trabalhava a 110 graus Celsius e a durabilidade era em torno de 600 horas, a cada 600 horas eles faziam a troca. Com a entrada do óleo sintético, eu reduzi em 10 graus a temperatura do trabalho, ele foi para 100 graus, que é a linha de baixo, e além disso eu tive o ganho para a troca de um óleo sintético, né? O óleo sintético ele tem uma durabilidade maior, mesmo a mesma temperatura tem uma durabilidade maior, então eu cheguei a quase 4.000 horas, aqui onde está esse pontinho azul. Então esse comparativo, a gente saiu mais ou menos de 600 horas, para quase 4.000 horas, então esse é o ganho que a gente teve, que é muito expressivo. Para vocês terem uma ideia de economia de dinheiro, né, economia de produto, a gente teve uma economia de quase 111 mil reais nesse cliente, com uma economia de consumo de 2.000 litros, tá? 2.000 litros a gente economizou no ano para esse cliente. Isso é um resultado muito bom. Então, para esse cliente, além do ganho financeiro, ele teve com certeza mais desempenho, ele teve redução de custo de mão de obra, economia do produto, mas principalmente disponibilidade do equipamento. O equipamento dele está mais disponível para produzir, e é isso que a gente vem trazer. Disponibilidade do equipamento para que o nosso cliente trabalhe mais, para que o equipamento do nosso cliente fique mais disponível. Tá? O cliente vai trabalhar menos, é isso que a gente... mas a máquina vai trabalhar mais. Nós passamos muito conteúdo para vocês, a gente falou tecnicamente de vários assuntos. A nossa empresa é pautada pela assessoria técnica, nós temos muito material além disso que a gente apresentou para vocês. Coloca à disposição para qualquer assunto técnico que vocês queiram discutir. A gente sabe que
no ramo da lubrificação, apesar de ser das exatas, não é tão exato. A gente sabe que às vezes um resultado que a gente tem num cliente ele não é o mesmo no outro, mas os fatos que a gente mostra sempre trazem resultado. É muito difícil a gente fazer uma experiência, um teste num cliente em que a gente não tem um resultado, e geralmente o resultado vem acima da expectativa que a gente já discute com o cliente antes de começar o teste. Como também vocês podem lembrar aí de tudo que a gente falou, que os lubrificantes sim, eles podem, a gente pode ter um lubrificante H1 com boa performance, ou seja, tem um lubrificante que hoje, que antigamente a gente falava que o alimentício não tinha a mesma performance do mineral, e hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem um produto com a mesma performance, o mesmo ensaio que a gente tem para o lubrificante convencional, para o lubrificante alimentício, food grade. A gente vem trazendo resultados para os clientes em disponibilidade de equipamento, em redução de mão de obra, em redução de descarte, em redução de consumo de produto. Esses são os pontos que a gente vem tendo bastante resultado nos nossos clientes. E essa redução de custo de lubrificação, a gente sabe que dentro da matriz de custo de uma empresa ela é significativa, ela traz rentabilidade e ganho de longevidade para os nossos clientes. É isso que a gente vem buscar. A gente é muito parceiro dos nossos clientes nesse ponto, porque a gente sabe que se os nossos clientes tiverem uma longevidade, consequentemente nós teremos também. Então é nisso que a gente se espelha e se pauta, além de toda essa assessoria técnica que a gente já falou. Essa foi a nossa palestra. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer dúvida, a gente tenta ser o mais transparente, o mais didático possível, mas a gente também precisa ter muito assunto técnico envolvido, a gente precisa trazer isso de forma mais clara para o nosso cliente. E, de novo, coloco à disposição, acesse o nosso site, acesse nossas redes sociais, podem mandar mensagem via WhatsApp. A gente está à maior disposição, a gente está completamente aberto para atender os nossos clientes, para tirar dúvidas. Então façam contato conosco, que com certeza o resultado vai ser colhido tanto pela McFlux quanto por vocês, nossos clientes. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando para todos, e qualquer dúvida, de novo, estamos à disposição.